Oi, tudo bem com você? Como você tá? Que coisa linda, hein? Tudo bem então? Que bom, rapaz. Tá, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho que te contar um negócio muito sério. Sabe aquela banda lá, Livres pra Adorar? Que canta vai valer a pena mesmo. Você conhece essa banda? Então, o vocalista da banda é o Juliano Som, você sabe, não sabe? Tenho que te contar um segredo do Juliano Som agora, velho. O Juliano Som, ele fez um canal no YouTube que tá bom demais, maluco. Eu tô acompanhando o canal. O canal tá muito bom. Então eu vou deixar ele aqui embaixo pra você se inscrever no canal depois desse vídeo aqui. Primeiro você assiste o vídeo porque será um vídeo muito edificante pra você. Porque eu sei que é difícil pras pessoas evangelizarem. Eu sei quanto é difícil. É difícil, rapaz. A gente treme, a gente fica nervoso, a gente não sabe o que falar. Então eu quero te dar umas dicas pra acalmar a sua vida um pouco, pra você fazer isso melhor, pra você aproveitar mais enquanto você faz isso, não é verdade? Não é mesmo? Então depois você se inscreve no canal do Juliano aí embaixo aí. Eu falo que é difícil para as pessoas evangelizar porque é o seguinte: se você pegar uma lista e perguntar assim, ó, escreve o que você tem medo, me fala o que você tem medo, vai ter uma opção na lista que mais pessoas vão colocar, mais do que ter medo da morte, será medo de falar em público. Maluco, gente tem medo de falar em público. Você não pode ter certeza, eu tenho certeza. Alguém de você tá aí, você morre de medo de falar em público. Eu mesmo nunca tive medo de falar em público. Sempre falei tranquilidade, sempre fui lá na frente da aula lá, entregar meus trabalhos, fazia todo mundo dar risada, tirava nota alta. Por quê? Educação no Brasil, né, filho? Faz a risada, o povo, tudo dá risada, tira nota alta. É assim que eu tirava nota alta. Eu nunca estudei em escola particular, minha escola sempre foi escola pública, entendeu? Aí, um professor de Harvard chamado Alison Woodbrook, ele fez um teste com os alunos deles. Ele pegou 300 alunos e quando eles iam falar em público, ao invés de ele chegar pros alunos e falar assim, ó, fica calmo, que é o que todo mundo fala, não, fica calmo, mano. Aí ele falava assim pros alunos, em vez de você falar, antes de você falar, eu tô calmo, fala, eu tô empolgado com o que eu tô fazendo. Esse medo se transformava em empolgação, não sei como, agia na cabeça da pessoa, que fazia que ela saísse muito melhor, estranho, né? Então ele descobriu que seria melhor falar pros alunos, cara, em vez de você tentar ficar calmo, tenta ficar empolgado com o que você está fazendo. E a mesma coisa com compartilhar a sua fé, com orar pelos enfermos, com sair nas ruas. É interessante você fazer isso empolgado, primeiro, por saber que aquilo que você está fazendo, cara, pode mudar vidas, não é verdade? Você pode salvar uma vida para sempre. Antes do primeiro, que você tá fazendo isso e é um privilégio você poder levar o evangelho para as pessoas. É empolgante. Se eu fico nervoso antes de pregar, mano, pelo amor de Deus, todo mundo fica nervoso, cara. Pode perguntar aos pregadores, todo mundo fica nervoso. Eu, antes de ler essa pesquisa, eu já falava, nós vamos pregar o evangelho, mano. Nós vamos pregar o evangelho. O evangelho me empolga, é isso que eu vou fazer da vida. Eu ouvi as barreiras como possibilidades de saltar. Igual Josué. Quando Josué invadia a terra do gigante, ele falou, tem gigante lá, mano. Então, invadir o teu gigante é uma possibilidade. Se tem gigante, nós vamos cortar a cabeça de gigante, malucão. Nós vamos arrancar, nós vamos voltar com a cabeça na mão. Tem uma dificuldade muito grande, é a chance que a gente tem de ganhar. Então nós temos que olhar os desafios com empolgação. Essa é a primeira coisa, é muito importante que você saiba quando você vai evangelizar, ganhar. Você tem que saber disso, tem que ter empolgação. Mas um outro ponto muito sério que eu quero tratar hoje é o seguinte. Nós temos um erro enorme de sermos imediatistas. Tudo a gente quer na hora, tem que estar ali, ó, tem que acontecer aqui, mano. Falou amém, tem que estar. A gente quer que aconteça na hora. É assim, essa geração é assim. Nós somos imediatistas. Mas para ganhar almas, não é assim que funciona. Veja bem, quando Jesus vai falar com Pedro em Mateus 4, 18 e 19, eu acho que tá, ele chega para Pedro e ele fala assim, ó, me segue que eu vou te fazer um caçador. Vou te dar uma espingarda, você vai, pá, meter bala. Falou assim? Não falou. Ele falou assim, ó, me segue que eu vou fazer você o jogo dos clássicos. Você vai fazer gol em todo clássico? Não falou. Agora responda-me. Você já pescou, meu amigo? Você já pescou? Tem como você forçar o peixe pegar o anzol? Você consegue? É igual caçar que você mira assim, ó. Mira, pá! É assim, você já caçou? Os vegetarianos vão me matar hoje. Mas é assim, você já pescou? Você sabe como é que é pescar? Não tem como você forçar o peixe. Você tem que jogar o anzol lá e ficar, velho. Por exemplo, na Rússia, se for pescar salmão na Rússia, tem às vezes os caras ficam 50 horas 50 esperando lá o peixe. Aí na hora que ele pega, o cara tem que partir pra batalha louca. Então
Então o exemplo que Jesus foi dar pra Pedro, ele falou, cara, vou te fazer pescador de homem. Pra você pescar peixe, você tem que ter paciência. Imagina pra pescar homem, velho, que é o bicho mais sem noção que existe. Um pescador tem que ser paciente, um pescador tem que continuar tentando. Por exemplo, você tem que pescar o peixe. Você jogou o anzol uma vez, o peixe não pegou no anzol, você vai abandonar, vai embora, nunca mais vai pescar? Não é assim. Você continua tentando, você continua tentando, você continua tentando, com paciência. Você joga o anzol, você muda a risca, você joga o anzol, vai pescar até o peixe que pega. Com as pessoas é assim também, velho. Por que você acha que os testemunhos de Jeová, eles estão na sua semana, toda semana batendo na sua porta assim, ó? Por quê? Porque eles sabem que eles não vão te pescar na primeira vez. Mas nós cristãos, nós somos imediatistas. Sabe? Eu fico triste quando as pessoas, tipo assim, eu tenho muitos amigos, eles trabalham com evangelização em prostíbulos e tal. Aí você tá andando com eles, as pessoas, ele fala assim, pô, ontem a gente foi evangelizar e tal. Aí as pessoas, a primeira pergunta que as pessoas fazem, e aí, quantas prostitutas se entregaram ao Senhor? Quantas prostitutas? Pô, daí você percebe que o cara não tem experiência nenhuma de evangelismo. Ele não sabe que ele tá entrando num lugar onde a pessoa, ela é fechada, ela não vai se abrir, onde você tem que ter um tempo com a pessoa, um relacionamento para ela se abrir, então entregar a vida para Jesus. Ela não entende o ser humano, a pessoa como ela é. E nós temos que aprender a respeitar isso e aprender a pescar com paciência, aprender a ter paciência e não desistir na primeira vez. Então, tem gente que fala assim, eu já falei com meu pai sobre Jesus, ele não quer. Só uma vez, você tem que ser pescador. Joga a isquinha lá, ó, põe a paia aqui na boca, aqui, ó. Meu avô jogava lá, ficava o dia todo pescando, voltava pra casa com peixe. Mas não era na primeira tentativa. Às vezes dava sorte, era na primeira, igual pescar, mano. Vai pescar. Você tem pesca, pra você aprender a ganhar alma, vai pescar e ver. Você vai jogar um anzol uma vez, não vai pegar nada, o cara do seu lado jogou no mesmo lugar, tá pegando peixe igual doido, você não pegou. É assim. Então você tem que ter paciência, você tem que tentar várias vezes, tem que aprender a esperar. Você joga a isca com paciência, você espera, você vai, pesca, puxa, conversa, tem que ter paciência com as pessoas. E lembre-se, o fim da colheita não acaba no fim do culto. O fim da colheita acaba no fim dos tempos. Então a mesma pessoa que talvez ouviu o evangelho hoje por você, amanhã vai entregar a vida através de outra pessoa. Que nem no Brasil, você fala assim, nós saímos na rua e ganhamos um monte de gente. Há quanto tempo esse povo tá ouvindo falar de Jesus? Você quantas vezes ouviu falar de Jesus até que se entregou? Então, cara, não desista das pessoas. Seja um pescador, velho. Vai de leve, vai conversando, vai falando de Jesus. Pouco a pouco vai sendo com paciência até que elas se entregam. Entendeu? E talvez não vai se entregar como você pregando com outra pessoa, mas você jogou a semente, você tá ali, ó, você tá pescando, você tá alimentando peixe, uma hora você puxa. Começa a alimentar os peixes, começa a trazer os peixes perto ali, ó, vai jogando comida com oração. Ora pelas pessoas que você quer ganhar. Aí você vai, ó, dando corda, dando linha, de repente, espero que tenha te ajudado esse vídeo, que Deus abençoe e falou!